É que nós estamos vivendo um momento da história em que as pessoas, nós todos, temos cada vez mais informação e cada vez menos sabedoria. Cada Perfeito. vez mais conhecimento e cada vez menos sabedoria. Cada vez mais nós queremos nos sentirmos melhores, só que pensando da forma errada. Talvez até por essa infotoxicação que o Matheus trouxe aqui. E é curioso porque a gente vive um momento. Vamos observar os fatos dessa semana, por exemplo, né? Vários fatos trágicos aconteceram essa semana. Entre eles, lá o assassinato do Charles Kirk. E aí, Matheus, eu tenho visto muita gente acusar pessoas que defendem família, que defendem a liberdade do contraditório, as pessoas poderem falar aquilo que elas pensam, mesmo que elas discordem do que pensamos, nos acusarem ou acusarem, por exemplo, o Charles Kirk de ser alguém extremista. Quando foi que a gente chegou nesse ponto da humanidade em que defender a família ou defender o seu direito de discordar de mim virou extremo, virou extremismo? E o que é pior é que o extremista é o cara que foi morto, não é o que matou. Inclusive, eu como jornalista, fiquei durante muito tempo como apresentador, comentarista no rádio, eu faço aqui uma nota de repúdio, tá? Há dezenas de jornalistas aqui no Brasil, essa mídia nossa, podre, né, como ela é, infelizmente. Sim. Essa imprensa nossa que é balcão de bancada de doutrinação e de defesa de pessoas extremistas como essas que você está falando agora. E muitas dessas reportagens colocaram o extremista Charlie Kirk foi baleado numa universidade. Ele foi assassinado por um extremista, um pai de família, um marido, um homem defensor da liberdade, como você tem esse direito, como eu tenho, como todos nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, concorde comigo ou não, tem essa liberdade. Só que, de fato, estamos vivendo um momento crítico da história da humanidade e essa polarização política, essa guerra ideológica, ela está corroendo a nossa sociedade. Você vai perceber que nós estamos numa era de muita tecnologia, de muito avanço, mas talvez seja a única geração na história cujos filhos não são mais inteligentes do que os pais, como nas gerações anteriores. E você vai perceber, o cara que estava ali ensinando, instruindo, estava ali ajudando, servindo pessoas, várias iniciativas que ele tinha, e foi brutalmente assassinado. E aí os comentários que vieram a partir disso, uma avalanche de comentários aqui, de reportagens, saiu na Folha de São Paulo reportagens a respeito disso, o jornalista fez uma nota falando de um outro assunto, mas fazendo uma ligação com isso. Nós tivemos notas, inclusive, aí, comentários, né, de um ministro do STF. Nós tivemos aqui jornalistas, artistas, cantores, gente de influência, gente formadora de opinião. Sim. Nessa enxurrada de comentários tão terríveis quanto o ato que aconteceu com o Charlie Kirk. E assim, nota de repúdio total, criminosa, criminosos esses comentários. Triste. É curioso que essas pessoas que você está citando são normalmente aqueles que querem acusar outras pessoas de terem discurso de ódio. São pessoas que geralmente querem se apresentar como representantes do amor, né? São aqueles que dizem que o amor venceu, destilando literalmente ódio, transformando a vítima em culpado pelo próprio assassinato. É o fim do mundo. É por isso, Rodrigo, que estamos em uma era de muito conhecimento, mas como você bem disse, de pouca sabedoria. A humanidade caminha a passos largos e acelerados para um caos como jamais se viu na história. O que acontece? O Paulo Freire dizia o seguinte, ele dizia que para você preservar certas vidas, você vai ter que tirar outras vidas. Mas que vidas seriam essas? Essas que discordam do seu ponto de vista, essas que discordam da sua maneira de ser. Engraçado que eles próprios defendem a liberdade de expressão, eles próprios defendem a democracia ou o Estado Democrático de Direito, que ninguém aguenta mais ficar ouvindo esse tipo de coisa. Mas, se você discordar, aí entra naquela máxima. Chame-os do que você faz e os acuse de quem você é. Os acuse daquilo que você faz e os chame daquilo que você é. E é exatamente o que acontece. Sim. Então, assim, você pode ter toda a liberdade, mas se você discordar de mim, a sua liberdade acaba. Porque agora eu vou te caçar, eu vou te perseguir. Então, que agora eu vou te matar. Quer dizer, agora você não tem mais esse direito. E ao longo das eras passadas, houve muito debate político. Houve. Sempre. No Brasil, em qualquer nação do mundo, teve debates políticos, teve debates públicos de gente minimamente civilizada, onde você podia debater, seja você de esquerda, de direita, de centro, debater e sairmos daqui, cada um cuidar da sua própria vida e pronto. Estamos chegando num momento em que, se você é contrário a mim, principalmente se você for alguém conservador, defensor da família, defensor das coisas relacionadas a Deus, por exemplo, né, eu vou te matar, eu vou te perseguir.
Porque assim, você chegou num momento, você não pode ter seu ponto de vista. Teve uma jornalista, que ela comentou na semana passada, vários cortes dela saíram, ela dizia o seguinte, e que perdão pela palavra, mas ela disse assim, esse negócio de família está fodendo a gente. Esse negócio de família está fodendo a gente. Comentário dela. E aí esse corte viralizou, principalmente no TikTok. Eu fico observando, cara, como assim esse negócio de família? Ela veio do quê? Ela veio de onde? Matheus, é curioso que você está falando, né? Essa frase dela, no passado, quando eu era criança, por exemplo, se a gente quisesse ofender alguém, a gente falava, você é o filho da Pan. Uhum. Eu acho que ela vai ficar orgulhosa se alguém chamar assim, porque se é a família que está, entre aspas, né? Entre aspas, colocando a autoria da fala dela, Sim. fudendo as pessoas, essa é a pessoa vai provavelmente se sentir muito orgulhosa e feliz de ser chamada de filha da Pan, Uhum. né? E assim, especificamente no caso do Charles Kirk, que era alguém que ia para as universidades e que eu acompanhava boa parte do trabalho dele, ele ia para as universidades e abria um debate em que as pessoas trouxessem para ele o contraditório, aquilo em que elas pensavam diferente dele. Os microfones abertos para todo mundo dizer o que quisesse dizer para ele, ou perguntar o que quisessem perguntar para ele, ou contradizer ele no que ele estivesse falando ou não. E o que eu percebia, e eu acho que é uma leitura sobre isso, Matheus, é que as pessoas, quando são expostas à sua mediocridade, elas reagem com violência. Quando acabam os argumentos, começam os gritos. Porque ele tinha uma série de argumentos. Na falta de argumentos contrários o suficientes para vencer os argumentos de Charles Kirk, começaram a chamá-lo de extremista. É extremista andar com a Bíblia, é extremista ir num culto no domingo na igreja, é extremismo uma macarronada em família no domingo, é extremismo, por exemplo, se abraçar com a bandeira, levantar uma bandeira do seu país, mas não é extremismo dar um tiro em quem pensa diferente de você? O Paulo Souza fez um vídeo bem assim, intrigante, ele é muito bom nisso, né? E ele fez um vídeo, ele debatendo, discutindo, fazendo o papel exatamente, né, digamos aí, do Kirk. E aí chega um sujeito com um gorro na cabeça e começa a agredir a ponto de espancar esse sujeito, que fazia o papel do Kirk, no caso, jogar ele no chão e começa a espancá-lo, bater e depois atirar nele. E com falas dizendo, você é extremista. E foi bem assim, porque é algo para ser bem irônico mesmo. Sim. Uma ironia. O cara que está matando, o cara que está agredindo, está com a bandeira levantada. Você é um extremista. Interessante que você não vê o extremismo do outro lado. Não é chamado de extremismo. É esquerda. Sim. Não, mas aqui não. Aqui é extrema. Que a palavra já é para denotar assim, algo bem pejorativo. É para desumanizar, destruir o outro lado, né? Exatamente. Quer dizer, então assim, essa questão, o caso dele é um caso que vai repercutir ainda durante muito tempo. Inclusive, você vê que o próprio pai entregou o assassino, é um xerife, me parece, né? Entregou o assassino. Já foi, inclusive, dito lá pela representantes da Casa Branca, não sei se pelo próprio presidente Donald Trump, sobre a pena capital. Parece que ele vai pedir para o Estado, onde esse sujeito é de origem, a pena capital, pena de morte. Então, quer dizer, eu não acredito que vá resolver, né? Mas é claro que tem que cumprir todo o rigor da lei quanto a esse sujeito que fez isso. Mas a maneira como as pessoas estão reagindo mostra a degradação da nossa sociedade, mostra o nível mais baixo, mais assim, sabe, mais podre da humanidade. Sim. A pandemia, você acompanhou isso tão de perto quanto eu, e nós vimos lá, e muita gente falava na época assim, agora nós vamos ter a oportunidade de ver o que a humanidade tem de melhor. Um reset da humanidade. Reset da humanidade para ver o que a humanidade tem de melhor. Vimos. De fato, vocês estão esperando ainda que saia alguma coisa de bom?